E olha, hoje é Blitz do Consumidor, toda terça-feira você já sabe, Elton Renê vai estar aqui agora, né? Na verdade, ele já está até combinando comigo hoje, olha aí, estamos na mesma paleta de cores, parece até que ele adivinhou que eu vinha com essa cor, gente, ó, da mesma cor hoje, já viu isso, minha gente? Foi. Pois é, minha gente, e hoje tem Blitz do Consumidor, solta a nossa vinheta aí, vai! E aí, minha gente, olha só no Blitz do Consumidor de hoje. Estou aqui com o Elton Renê para falar sobre bancos. Isso mesmo. Olha, tira todas as dúvidas sobre as contas bancárias, os problemas que acontecem. As práticas abusivas. As práticas abusivas, isso mesmo, né? Falar em práticas abusivas, vamos lá. As transações bancárias, né? Vamos falar logo sobre as transações. Elas podem ser feitas assim por qualquer tipo de pessoa ou só pela pessoa mesmo? Bom dia. Bom dia A todos os telespectadores, vocês consumidores. Bem, é uma pergunta interessante, mas ela pode ser vaga também. Claro que pode ser feita por qualquer pessoa que seja titular de sua conta, sim, né? Mas um terceiro sempre gera uma instabilidade, sempre gera uma insegurança quem vai manusear. Então, quando você vai fazer alguma transação bancária, sempre a pedida é que você faça as suas transações, você não distribua a sua senha para quem quer que seja, nem que seja, mesmo que seja para um parente próximo, né? Boa parte de alguns golpes, Marília, infelizmente acontece dentro de casa. É mesmo. Então, os consumidores mais atentos, eles vão perceber que eles não devem distribuir a sua senha, porque existem vários tipos de protocolos de segurança, e assim é a mais básica de todas, né? Embora hoje os bancos eles trabalhem muito com a questão do tato, né, do dedo lá, a questão do código, tem os bancos que vai pela íris dos olhos para evitar exatamente o uso da questão das senhas. Mas nós temos hoje os celulares, né, os aparelhos de celular. Exatamente. Então, se você não tomar cuidado, uma pessoa mal intencionada pode fazer alguma transferência ou fazer uma transação que de repente pode gerar um prejuízo de ordem maior. Então é importante que a pessoa saiba que toda transação ela tem que ser personalíssima, né? O titular da conta que tem que fazer a sua transação, ou através de um documento público, né? De uma procuração. Fora isso, você pode ter problemas no futuro. Isso aí, viu? E o banco, ele pode obrigar o cliente a usar as habilidades, aquela funcionalidade online, porque, né, nem todo mundo sabe mexer no online. Mas tem banco que quer que você faça tudo online, pague tudo online. Você liga, às vezes, para o banco para tirar uma dúvida, para o cartão, enfim. Olha, você tem que entrar pelo online para fazer isso e isso. E se a pessoa não souber? Pois é. E aí vai fazer como? Porque tem gente que não sabe, tem gente que é idoso, tem gente que não mexe com isso. Pessoas e aí simples. complica, é bem difícil, né? Marília, inclusive até passou agora, antes de entrar, uma pessoa da sua produção, a gente estava conversando, teve um problema no aplicativo do banco, aquele aplicativo que de repente era para trazer mais comodidade, né, a tecnologia, mais praticidade, há 3 meses ele não está conseguindo utilizar. Ou seja, ele tem que se referir à agência, está tendo um trabalho danado porque ele não consegue resolver destravar o aplicativo em seu aparelho de celular. Ou seja, a tecnologia ela está aí para tentar trazer a vida de forma mais confortável para os consumidores, mais cômoda, mas ela não pode ser nunca um instrumento de obrigação junto ao consumidor. Senão pode ser considerado uma prática abusiva. Como você mesmo falou, tem pessoas que não entendem de tecnologia, de celular. Minha mãe mesmo nem aparelho de celular ela gosta de utilizar. Então, assim, você tem que saber respeitar os diversos nichos de consumidor e de consumidores que estão aí no mercado. Os nichos são diferenciados e a empresa, o fornecedor, ele tem que se adequar a cada nicho de consumidor. Então, se um consumidor mais idoso ou um consumidor que não gosta de utilizar de determinadas tecnologias, ele não pode ser obrigado a fazer qualquer tipo de procedimento no banco naquela tecnologia que o banco está oferecendo. Tem que ser digamos assim, uma opção, mas nunca uma obrigação, porque efetivamente os consumidores eles podem se colocar numa posição de fragilidade e a abusividade nessa prática ela fica latente. É verdade. Agora os bancos, eles são obrigados a enviar aquele cartão, né, o cartão de crédito ou de débito, enfim, diretamente para a casa do consumidor, ou o consumidor ele tem que pegar o cartão dele lá no banco? Boa pergunta. Essa opção, quem tem que dar, quem tem que dar para o fornecedor é o próprio consumidor. Ou seja, essa história de enviar
cartões de crédito, de débito, sem autorização prévia do consumidor, pode ser considerado uma prática abusiva, sim, né? Então, o consumidor ele pode escolher, olha, eu quero que você envie um cartão de crédito para o meu endereço tal. Ele pode, inclusive, até mudar o endereço. Eu não quero no meu endereço residencial, eu quero que envie para o meu trabalho, eu quero que envie para o meu escritório. Não tem problema, mas a escolha sempre vai ser do consumidor e não do fornecedor. Então, se o consumidor ele recebe um cartão de crédito sem a devida solicitação dele, né? Se o consumidor ele está recebendo do banco sem a sua solicitação, ele pode destruir aquele cartão. E lembre-se, se por acaso o banco vier a cobrar já anuidade, sem antes destravar ou desbloquear o cartão, já está incorrendo em prática abusiva, inclusive em cobrança indevida, podendo até o banco responder por alguma indenização em favor do consumidor prejudicado. Alguns bancos, cartões de crédito, enfim, eles mandam as faturas ainda para casa. Alguns, né? Outros é por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por outros meios, né? Ou por mensagem de celular. E aí a escolha, às vezes, é do cliente. Mas aí o cliente não quer receber, né, só o papel físico em casa. Ele quer receber a conta também por e-mail, né? Eles têm essa obrigação de mandar, como a gente quer, por exemplo. Porque muitas vezes, gente, eu falo isso porque a questão dos correios, né? Sim. Demora, às vezes não chega no dia a fatura para você pagar. E aí o que acontece? Você vai terminar pagando juros atrasado e ver os juros e tudo mais. E aí por isso que eu acho que tem que ter essa outra opção, para que o cliente também tenha essa opção do e-mail. Né? Eu acho que do online também. Vamos colocar agora o online, né? Para quem mexe no online. E aí, eles são obrigados a dar, a mandar também? Claro, assim? Marília, porque na questão dos boletos enviados pelos Correios, de quem é a obrigação? Né? É do fornecedor, seja eles Correios, né? O que é contratado para fazer o envio, para realizar esse envio, seja do próprio fornecedor, que seriam os bancos ou as instituições financeiras. Aí vamos supor que chegue atrasado, beleza. De toda forma, a responsabilidade é da empresa, é do fornecedor. Se o consumidor recebeu em atraso, evidentemente ele não tem culpa, né? Eventualmente pode acontecer uma coisa ou outra, aí o consumidor ele faz a sua avaliação e de repente paga de forma avulsa, não tem problema. Mas e se o consumidor esquecer? Por isso que existem as tecnologias. Agora, é claro que essa tecnologia nunca pode ser imposta ao consumidor. Mas se o consumidor ele escolher, não, eu quero receber por e-mail, quero receber online, como você falou, quero receber através de rede social, WhatsApp, enfim, cabe a escolha ao consumidor e o fornecedor ele tem que respeitar. Agora, no tradicional, na forma mais tradicional, sempre vai ser o velho boleto, que chega pelos Correios, porque tem consumidor, como eu falei agora há pouco tempo, que não é adepto às novas tecnologias. E o fornecedor, ele vai ter que se adequar à necessidade do consumidor e não o contrário. É porque, assim, às vezes, por exemplo, você viaja, certo? Pois não. E aí, como é que vai receber o boleto em casa? Como é que você vai conseguir pagar a sua conta se o boleto chegar em casa e não chegar, pelo menos no seu e-mail ou uma mensagem para você pagar? Não, os consumidores que têm essa digamos assim, essa necessidade dessa tecnologia, né? Beleza, o banco ele vai ter que respeitar essa necessidade específica do consumidor. Mas como a maioria, digamos assim, não viaja muito, fica em casa recebendo os seus poucos proventos, evidentemente o banco ele tem que fazer o envio das suas correspondências de forma tradicional, a não ser que o consumidor escolha da forma virtual, como você sugeriu. Que atitudes, né, podem ser consideradas abusivas na hora de contratar um banco? Todo tipo de comportamento ou protocolo que venha trazer um prejuízo para o consumidor, né? Não é só a questão de cobrança indevida que pode se tornar uma prática abusiva. Por exemplo, cobrar 2 vezes a taxa de manutenção da conta, cobrar serviço que não foi solicitado, né? Além de ser uma cobrança indevida, é uma prática abusiva. Mas também comportamentos da própria agência bancária, do banco. Por exemplo, até aquela porta giratória ela pode ser considerada uma prática abusiva. E eu vou explicar aqui como. O consumidor ele entra, aí a porta, eles informam que a porta ela vai ser acionada na presença de metal. Caso a pessoa venha levar alguma arma branca, algo nesse sentido, ou então arma de fogo. Beleza, ela é um sistema de segurança. E consumidor que não tem nada, que não leva nada de metal. Por que essa porta ela se autotrava? Né? Porque tem alguma pessoa lá dentro, certamente, manipulando, né? Então, isso pode ser configurado, sim, uma prática abusiva e pode gerar uma indenização em favor do consumidor. Você já imaginou uma pessoa... Tem consumidores que têm várias situações e várias reações, mas uma pessoa, vai lá, sua mãe, né?
uma mulher mais tradicional, uma pessoa que de repente não envolve qualquer tipo de embrolho, uma pessoa que preserva a sua imagem. Ela passa nessa porta, não tem nada de metal. E essa porta ela identifica como que haja e trava. Que ela tem sim um aparelho, uma faca, enfim, algo de metal. Não tem nada, né? Então, o que é que vai acontecer? A sua mãe vai ser penalizada. Todo mundo na agência vai olhar para sua mãe. Vai dizer, opa, ela está trazendo alguma coisa, chamou a atenção de forma negativa. Então, para preservar o direito de preservação da própria imagem do consumidor, ele sim ela poderia, no caso, adentrar na justiça e pleitear danos morais se for o caso. Por quê? Porque é uma prática abusiva. Então, as práticas abusivas nas agências bancárias não é só uma cobrança de algo que não fez, ou a contratação de um serviço mediante outro, que é a venda casada, né? Por exemplo, você vai comprar, vai adquirir alguma conta, aí você só adquire aquela conta, um financiamento, se pagar um seguro, se pagar um plano de capitalização, isso é venda casada. Não é só isso. É também qualquer comportamento que venha trazer um prejuízo ao consumidor, de forma física ou até mesmo moral. Maravilha, viu? Eu vou falar uma coisa, antes da gente chamar aqui a pergunta, bem rapidinho. Vou te perguntar outra coisa. Na verdade, eu vou falar uma coisa que já teve, assim, nos bancos. Em alguns bancos não, porque foi no banco que eu vou. E eu acho que eles tiraram agora. Eu não lembro de ter visto mais, não. Mas eles colocavam uns armários para a gente colocar as bolsas. Aí eu falei, gente, mas e se a pessoa quiser ir lá para sacar o dinheiro lá dentro? E a pessoa está dentro da foi em roupa, loja comercial? No banco. Você tinha que deixar a bolsa. Tinha uns armários lá para você guardar a sua bolsa lá. Você só entrava com o seu, sei lá, com a carteira, ou com o necessário, cartão. Entendi. Mas aí, se você for era um guarda-volume que obrigava o consumidor a utilizar aquele guarda-volume. E aí, se você vai tirar dinheiro lá dentro, e você vai tirar, sei lá, vai sacar muito dinheiro, vai sair com... Aonde esse dinheiro? Vai colocar onde? Verdade. Tá entendendo? Então eu achava assim muito estranho. É uma prática abusiva. Gente, danado esse negócio desses armários, tem que deixar as bolsas. E aí, se eu for sacar algum dinheiro, como é que eu vou? Vou fazer como, né? Aí eu tiraram? Aí eu acho que tiraram, gente. Com acho que não tem razão. Prática abusiva. Porque não tem como ficar um armário para você guardar. O armário ele pode até estar à disposição do consumidor, aquele que deseja, caso desejar, mas nunca um procedimento obrigatório. Até porque essa segurança quem tem que dar é o banco para todos os consumidores. Quando você impõe ao consumidor determinado comportamento que pode ser considerado exagerado, então pode incorrer sim numa prática abusiva. Exatamente. Aí eu achava isso tão chato. É chato, é chato e constrangedor, né? Tem que deixar a bolsa, é estranho. Mas bora lá, vamos lá para as perguntas. Solta a pergunta, meu povo. Bora lá. O banco pode parcelar minha dívida automaticamente sem minha autorização? Bem, existe um procedimento do Banco Central, mediante resolução do próprio Banco Central, já há uns anos. Se for com relação a cartão de crédito, sim. Ele quando... Sem autorização? Sem autorização. Ele já coloca aquela história daquele parcelamento através do crédito rotativo, que às vezes acontecia do crédito rotativo, não o parcelamento, mas o pagamento do crédito rotativo. A taxa de juros é muito alta. Quando o banco ele percebe que o consumidor ele pode vir a ter um prejuízo nesse sentido, ele pode fazer, o Banco Central ele autoriza a administração do cartão de crédito a fazer esse parcelamento, desde que seja mais atrativo para o consumidor, desde que seja com menos juros para que o consumidor não seja prejudicado. Então, automaticamente, os juros que são aplicados não são aqueles juros que naturalmente se cobram no cartão de crédito. Ele tem que ser de forma mais adequada à situação do consumidor. Agora, é claro, se o consumidor entender que ele pode fazer o pagamento sem nenhum problema, porque atrasou um mês, ele pode entrar em contato com a sua administradora do cartão de crédito e reverter algumas situações que são previstas em lei, com certeza. Eu acho que a gente já perguntou, mas taxas tipo cobradas, abusivas, né, extras, digamos assim, sem aviso. É considerado prática abusiva. Às vezes tem gente que, né, cobra ali umas taxinhas. Você não vai percebendo, passou um ano, já está cobrando 3 anos já. Já não sei quanto. Isso, enfim, gente. Aí você fica, e essas taxas? É de quê? Olha que interessante. Tem uma explicação? Às vezes nem tem explicação. Tem a sua consequência, né? Então, o artigo 42 ele informa. Cobrança indevida, efetivamente paga, o consumidor tem direito ao dobro daquilo que pagou. Não tem o que discutir. Então, se ele tiver, se o consumidor estiver sendo cobrado de taxas indevidas, que ele considera uma cobrança indevida, e se ele já pagou aquelas cobranças, efetivamente ele tem direito
a restituição em dobro daquilo que ele pagou. É uma prática abusiva e pode ser sanada. Agora o consumidor tem que prestar atenção, né? Maravilha. Tem mais alguma pergunta aí, Jair? Tem? Vamos lá. Mais uma última aqui pra gente encerrar. Bom dia, Marília. Eu trabalho na prefeitura e vou me aposentar por invalidez. Os bancos vão quitar os empréstimos consignados que eu tenho? Depende. Será? Depende se ela tiver por invalidez. Não, depende. Que eu saiba, né? Data venda. Eu acho que não tem nada a ver, né? Só se ela adquiriu algum seguro por conta disso. Aí sim, ela geralmente, vamos lá, tem financiamentos públicos que de repente você já paga caso aconteça um sinistro, né? Ou algo nesse sentido. Por exemplo, casa própria, né? Programa do governo federal, você já quita aquela casa no caso de algum sinistro, né? Por morte, por invalidez, enfim, dependendo do caso. Mas nos demais casos no mercado é só se você adquirir algum seguro que contemple essa oportunidade. Caso contrário, não vai acontecer isso, não. Exatamente. Até porque tem os seguros que a gente paga no banco, né? Que sei lá, de morte, não sei de quê, não sei de quê, enfim. A dica se isso for com relação ao financiamento, né? Procure saber com o gerente se você está pagando algum seguro, o seguro que você paga, para saber se cobre a sua situação, exatamente. Exatamente. Muito bem, Elton Renê, obrigada por você ter vindo aqui hoje, mais uma vez, tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço. Sempre estamos aqui todas as terças, e o consumidor que quiser nos seguir no nosso Instagram pessoal, lá tá lá, @EltonRenê. Me deixa famoso que nem Marília. E tem também do Instituto do Consumidor, né? O @Instituto do Consumidor. Temos uma equipe lá, você faz a sua pergunta lá e por direct nós respondemos sem nenhum problema. Obrigado, Marilinha. Até terça-feira. Até terça, se Deus quiser, viu? Esse Elton Renê é uma resenha, viu? Mas olha, eu vou um pequeno intervalo e volto já já. Não sai daí, não.